Pessoal, tá no ar o segundo programa e nesse a gente vai falar de um assunto, de uma frase do presidente Jair Bolsonaro que deu muita repercussão, que foi polêmica e também nas redes sociais deu muito o que falar. Está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico? E aí, religião conta para ser ministro do STF? Será que esse requisito já foi levado em conta antes? Afinal, quais são os requisitos para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Você acompanha agora de forma descomplicada aqui no Junto com a Adjuto. Essa frase que o presidente Jair Bolsonaro falou foi em uma convenção nacional das igrejas Assembleias de Deus em Goiás. Claro, ele falou isso para vários líderes evangélicos que são grande parte aí do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma frase política, uma indicação clara de que a pauta conservadora precisa estar no Supremo Tribunal Federal. Porque ultimamente a gente tem visto que lá no Supremo têm sido julgadas algumas matérias que vão de encontro à pauta conservadora. Criminalização da homofobia, descriminalização das drogas que está aí na pauta, tem também aborto que pode ser julgado. Como que é feita a escolha de ministros do STF? Olha só, a Constituição prevê que a Corte, que é a Suprema Corte, a Corte mais alta do nosso país, tem que ter 11 ministros. Vamos relembrar aqui então quem foi indicado por qual presidente? Olha só, Celso de Mello foi indicado pelo ex-presidente José Sarney, Marco Aurélio por Fernando Collor, Gilmar Mendes por Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente Lula indicou 3 ministros atuais, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. E a ex-presidente Dilma, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin. O último a ser indicado foi o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer. Quais são os requisitos que um ministro deve ter para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal? Segundo a Constituição, ele tem que ter entre 35 e 75 anos, ser brasileiro nato e, olha só, ter reputação ilibada e notável saber jurídico. São estes os requisitos. Quem são os ministros que vão se aposentar em breve e que podem aí abrir uma vaga para indicação do presidente Jair Bolsonaro? Celso de Mello completa 75 anos no ano que vem, em 2020, em novembro. 2021, outro aposenta, que completa 75 anos, Marco Aurélio. Portanto, é a segunda cadeira no Supremo que Bolsonaro vai poder indicar para ser um juiz da Suprema Corte. Essas duas vagas no Supremo já tem mais ou menos alguns nomes já apontados. Sérgio Moro, Jair Bolsonaro já disse que fez um compromisso com ele quando o convidou para ser ministro da Justiça. Sérgio Moro achou estranha essa declaração de Jair Bolsonaro, disse que não fez compromisso nenhum. Depois o presidente recuou, disse que realmente não era um compromisso, mas a gente sabe que sim, há uma articulação para que ele ocupe uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal. E quem é o ministro evangélico, que poderia ser, na verdade, o ministro evangélico? Eu fiz uma entrevista com Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele é evangélico declarado, assumido. E olha só, na mesa dele, do gabinete, lá da 7ª Vara do Rio de Janeiro, tem uma Bíblia. Ele não esconde, posta no Twitter várias frases bíblicas e deixa clara a posição dele, a religião dele, que ele é evangélico. Portanto, ele é um forte candidato, sim, a uma vaga no Supremo. E olha só o que ele me disse sobre ser ministro do STF. É uma honra para qualquer um, certamente. Mas não é coisa que se peça, não é coisa que se pense, não é coisa que, que se trabalhe por isso. Enfim, se acontecer, por acaso, seria uma honra, mas não está na minha wishlist, vamos dizer assim. Hoje no Supremo a gente sabe que há 2 ministros judeus, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Há outros que seguem outras correntes religiosas, enfim, Carmen Lúcia é católica e evangélicos declarados a gente ainda não tem um forte representante lá no Supremo Tribunal Federal. Por isso, talvez, essa menção do presidente Jair Bolsonaro. E aí, deu para entender? É uma articulação política, tem previsão aí na Constituição, mas a gente vê que o poder político
fala muito mais alto nessa indicação. Esse foi o nosso Junto com a Adjunto e, claro, não se esqueça, nos acompanhe nas redes sociais, @SBT Jornalismo, tem muita informação, lá no meu Twitter também, todo dia eu tô postando coisa nova, enfim, muita informação descomplicada para você ficar sempre atento, sempre ligado no que acontece aí no mundo da justiça brasileira.